com o desejo de falar sobre respirar. Eu não sei ainda o que Deus quer. Eu falei, Senhor, se não pegar aqui a minha agenda, olha, a Bíblia está várias coisas marcadas, mas eu estou assim, Senhor, disso tudo aqui que eu li, o que o Senhor quer falar nesta noite? E para começar, irmãos, vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que fala: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, irmãos, se movia sobre a face das águas. Então, desde o princípio, desde lá, antes de formar a terra, o Espírito de Deus já se movia, o Espírito já estava ali com ele. Se a gente vai um pouco mais adiante, né, aqui ainda no capítulo 1, ele fala bem assim, ó, no 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas antes, lá no 26, que eu pulei, me perdoe, Deus fala assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui ele fala, e façamos. Não foi Deus sozinho. Ele estava lá, o Espírito de Deus estava lá. A sabedoria já estava lá, irmãos, com ele. E aqui eu quero retratar a sabedoria como o próprio Jesus Cristo. Porque ele é o dono da sabedoria. Ele estava lá desde antes de tudo. Ele já estava lá. Mas aí, olha, ele não só foi lá assim, criou. Como foi lá, será que Deus criou o homem? No capítulo 2 fala assim, ó. Aqui, 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs... Antes, desculpa, cadê? Perdoe, tá, gente? Eu tinha separado. Aqui, o 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Depois que estava lá, tudo lá que existia, ele veio e falou, vamos fazer a terra, né? E veio o primeiro dia, e veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Em tudo isso, ele criou a separação das águas, ele criou as plantas, os vegetais, criou os animais do céu, os animais da terra, os animais da água. Ele foi criando cada dia. E cada criação que ele tinha, irmãos, ele olhava e dizia, aí foi bom. Deus não disse que foi ruim, que foi feio. Não. E viu Deus que ele criou e falou que foi bom. E no sexto dia, irmãos, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Então, no sexto dia só, é que Deus criou o homem. Criou a mulher. Mas, enquanto tudo ele falou, e aconteça, e haja luz, e haja separação de águas e águas, e haja o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, o homem foi diferente. Ele não falou, haja homem, façamos. Então, nós somos feitos, irmãos, à imagem e semelhança do nosso Criador. E nós não fomos feitos só para estar aqui sem um propósito. Nós somos feitos para o adorá-lo. É tanto que Deus fala que ele descia na virada do dia para conversar com Adão. Olha que privilégio nós tínhamos, irmãos. Toda virada do dia estava lá Deus para conversar com Adão. Então, ele foi feito para isso, para adorar o Senhor, para servi-lo, para estar em louvor a Deus.
Deus. E quando ele pega esse pó da terra, irmãos, que faz lá o boneco, era só um boneco, não sei nada. Não tinha nada ali. Mas ele precisava colocar vida nesse homem. Para que ele se tornasse homem, ele precisou da vida. E a vida foi o quê, ó? E entrou o Espírito de Deus. E ali o homem viveu, teve vida. Respirar. Então, o primeiro ponto para que o homem possa viver, respirar. O primeiro respiro do homem foi dado pelo próprio Deus. E quantos de nós não temos dado o devido valor a esse respirar? Temos estado de uma maneira tão atribulada no dia a dia de nossas vidas que esquecemos a importância desse respirar. Do privilégio que foi, ó, nossa narina. Então, nesta noite, irmãos, que possamos agora fechar os nossos olhos e nos imaginar recebendo esse oxigênio que Deus nos deu. Eu estava ali fazendo uma pesquisa, vendo o avanço que a medicina tem feito com o tratamento de oxigênio. Tem que ser uma coisa muito bem elaborada, bem feita, né? Porque não pode também ser excesso. Mas tem uma máquina que eles chamam de bariátrica, e a pessoa entra, né? Para receber esse tratamento, eles estão fazendo teste só com pessoas que já fizeram tudo de tratamento e não deu resultado nenhum. E sabe o que acontece quando ela recebe oxigênio, irmãos? Melhora, renova as suas células. E as células começam a produzir células novas. Estão servindo para tratar de problemas que tem problema de oxigênio, né? E problemas da pele. De problemas seríssimos, gravíssimos, que não conseguiram. E o oxigênio está fazendo isso. E nós temos um Deus que deu esse oxigênio para a gente esquece de pedir a Ele, Senhor, olha, eu estou doente. O meu corpo está doente, a minha alma está doente, o meu espírito está precisando de socorro. E Ele vai assoprar nas suas narinas hoje e vai te trazer cura. Aleluia. Então, nessa noite, qual é a cura que você está precisando? Qual é a tribulação que você está vivendo? O que você precisa nessa noite que o Senhor precisa assoprar na sua narina hoje o oxigênio do Senhor? Se esse oxigênio, irmãos, que nós, ó, entramos, o que a gente precisa diariamente, a gente, ó, oxigênio, soltamos o gás carbônico. Ó, oxigênio. Gás carbônico. A gente precisa diariamente, naturalmente, o tempo inteiro. E esquecemos que foi dado pelo nosso Deus. Se esse oxigênio que está aqui, ó, faz um tratamento de oxigênio puro para tratamento, imagina o que Deus não vai fazer por você quando você permitir que o Espírito Santo dele entre em sua vida e ele transforma, ele enche o seu oxigênio celestial. Para analisar, irmãos, o que o Senhor tem para lhe dar nessa noite. Muitas vezes a gente abandona, a gente fala assim, eu cansei. Não vou mais falar com ele, não vou mais falar com ela, eu não vou dar mais aquele conselho, chega. Já parou para analisar que o Senhor não deu um basta ainda na sua vida? Ele continua te esperando, ele continua esperando que você chegue até ele e fale assim, Senhor, eu preciso, eu estou necessitado. Ele continua esperando que você fale assim, Senhor, hoje eu vou permitir que o Senhor entre no meu coração e faça morada. Porque é do coração que sai, que procede as fontes da vida. E que fontes é essa, irmãos? É a fonte do amor, é a fonte da paz, é a fonte do reconhecimento, é a fonte de a gente olhar e contemplar o Senhor na nossa vida. É fontes de vida, porque o Senhor, ele faz fontes de vida. Aleluia. E a vida do Senhor é eterna. Ele salta para a vida eterna. Não é qualquer fonte. Hoje a gente viu escola dominical com jovens que a gente precisa nos proteger contra a inveja. Porque inveja é uma coisa, irmãos, que corrói a alma. Ela seca os ossos, ela consome.
isso vai tratando de uma maneira que a pessoa que tem inveja adoece seu corpo, naturalmente ela vai adoecer sua alma e ela vai contaminar quem está do lado. E a gente precisa nos afastar desse tipo de pessoas. Enquanto, quando a gente protege o coração, ele vai ter um coração saudável. Um coração puro. Um coração que ele vai o quê? Produzir amor, produzir paz. Por quê? Porque é o que ele vai plantar. Se ele planta, ele vai colher. O que temos plantado na nossa vida? O que temos plantado na vida do outro que está do nosso lado? É fontes de vida? Estamos permitindo que o Senhor nos enche desse oxigênio para que a gente possa respirar? A vida da gente é corrida, é cheia de tribulações. Mas a gente precisa aprender a dar e receber. Dar oxigênio para aquele que necessita do nosso lado. É dar amor. O Senhor falou essa noite várias vezes, irmão, do seu amor para conosco. Ele nos amou tanto que ele deu seu Filho unigênito para que a gente não perecesse nesse mundo. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. É lá e cá o tempo inteiro. Eu dou ao Vitor e recebo do Gabriel. O Gabriel dá a Maria Eduarda e recebe do Aico. O Aico dá para a Maela e recebe da Kelly. A Kelly dá a irmã Juliana e recebe do Hugo. O Hugo dá para a Sara e Sara recebe do pastor. O pastor entrega o pastor Geraldo, recebe da Valentina, a Valentina dá para Alessandra e recebe do pai. E assim sucessivamente. É uma cadeia. Mas é um dar sem pretensão, irmão. É um dar sem querer algo em troca. É um dar porque transborda de amor o seu ser. Por quê? Porque está cheio de seu oxigênio celestial. No momento que a gente dá amor e recebe amor, a gente dá perdão. E a Bíblia fala que a gente não pode fazer nada se a gente não perdoar antes. Não é assim que está lá no Pai Nosso? Perdoar é aquele, que nos ofende assim como nós temos o perdoado. Eu só posso pedir perdão se eu perdoo, irmão. É Bíblia. Então eu preciso dar esse perdão para que eu receba perdão. Eu preciso dar esse respeito para que eu receba esse respeito. Eu preciso dar essa companhia para que eu receba a companhia. Eu preciso dar contentamento para outro para que eu receba contentamento. É uma troca, uma mão de via dupla, irmãos. Mas não é aquela paralela não, tá? Que nunca se encontra. Não. É igual na cruz. É um amor vertical para o Senhor. E depois horizontal para aqueles que estão ao nosso lado. Então nós